Fala, meus amigos do canal. Nós estamos hoje com um Peugeot 2008, né, com o motor 1.6, o câmbio automático de 4 velocidades, o AL4, o querido AL4, né? E nós fizemos o serviço desse câmbio, que o cliente chegou com a reclamação de que o carro flutuava de primeira para segunda, né? E na redução de segunda para primeira, o carro terminava dando um tranco. Esse câmbio tem algumas particularidades. Muitas vezes, alguns mecânicos ou proprietário de carro diz que esse câmbio é ruim. Mas, cara, o que falar de um câmbio que não tem manutenção técnica? Então a gente está andando aqui no carro, esse câmbio tem algumas particularidades e é isso que torna o reparo dele mais complicado, né? Como por exemplo, esse câmbio em alguns pontos ele faz a vedação não por retentores, ele faz a vedação por buchas. Isso mesmo, são as buchas centralizadoras dos eixos que fazem a vedação da transmissão, que fazem a vedação do viés de óleo, da passagem de óleo. Então é um conjunto de peças que não é dada muita atenção pelo mecânico que vai reparar a transmissão, né? E esse carro dava um vazio na segunda, na passagem de primeira para segunda, e dava um tranco na redução de segunda para primeira. Então nós fizemos orçamento para o cliente, obviamente que nós fizemos os testes de pressão, as coisas, e é comum em toda transmissão, a gente faz orçamento, a gente identifica o problema, a gente faz a troca dos componentes, e depois do carro montado, né, depois do defeito corrigido, é necessário fazer uma atualização do sistema, que na verdade a gente chama de atualização, mas é um reset. A gente tem que resetar a memória da central. E no caso específico desse câmbio do Peugeotzinho, no 2008, carro bom, carro confortável, com motor 1.6, é um carro até disposto de andar. Eu não sei falar para vocês sobre consumo, mas é um carro muito bom, um carro confortável, né? O motor 1.6 Renault e Peugeot, normalmente eles são B-barrões, tá? A grande maioria deles são B-barrões, mas isso está muito mais ligado à forma de dirigir do que o motor em si, né? O próprio sistema. Mas o que eu quero falar para vocês é que depois dessa análise, depois dessa correção dos problemas, é necessário que se faça o aprendizado da transmissão. Então a gente faz o aprendizado da transmissão informando para o computador que, olhe, a gente diz assim, né, para a central, através do scanner. A gente diz, olha, computador, os problemas foram resolvidos e você tem que se adequar à nova situação, porque existem muitos casos em que depois do reparo, o carro continua com as mesmas características, em alguns casos. Obviamente que ele faz o aprendizado com o passar do tempo, você vai rodando com o carro, e ele vai fazendo aprendizado, porque as centrais ela tem essa capacidade de se adequar à condição do carro. Mas ela tem um limite nessa adequação, por isso que os defeitos aparecem. Em outros casos, quando o defeito aparece, já está numa condição tão extrema que a própria central não conseguiu mais se adequar e tem que reparar, né? Então, o que foi feito, nós zeramos o contador de óleo dessa transmissão, nós zeramos os parâmetros da transmissão e do motor. Afinal, a transmissão precisa do motor para trabalhar, né? Zeramos os parâmetros dos dois, fizemos aprendizados de sensor de rotação e fase, que é importante nessa linha de carro, tá? Fizemos o aprendizado da borboleta também. Obviamente que são dados necessários para que o câmbio trabalhe bem, né? Ele precisa de alguns dados vindo do motor. Então, se no motor estiver trabalhando tudo bem, obviamente a transmissão vai responder. Ele já passou a terceira marcha, ó, de forma tranquilinha aí, sem fazer nenhuma batida, sem fazer a flutuação de marcha, como eu tinha dito a vocês, ó. Quarta marcha a 55 por hora, 60 por hora.
Vamos parar aqui agora no trânsito. Se vocês perceberem, ó, segunda, primeira, 0 de tranco. Tá vendo? O problema foi resolvido. Foi vazamento, desgaste de bucha, eletroválvula de controle de pressão e óleo novo. O problema foi resolvido. E voltando a falar do aprendizado, se o motor não tiver dentro dos padrões trabalhando bem, a transmissão ela não vai responder bem. Eu vou parar o carro aqui agora, que é uma rua mais vazia, para vocês prestem atenção agora no contagiro. Esse aqui, ó, do lado esquerdo, vocês vão ver, deixa eu aproximar mais a câmera, que não vai flutuar a marcha mais na troca da marcha. Então, lá, primeira, comecei a acelerar o carro, vocês vão ver que eles vão trocar de marcha agora. Você viu que o contagiro ali, ele não oscilou. Porque quando a gente chama de flutuação ou de patinação, na hora da troca da marcha, o contagiro ele sobe, a engrena a marcha ele volta. Compreende? Então, foi corrigido isso no carro, foi feito o aprendizado, que era sobre isso que eu queria falar. O aprendizado das transmissões automáticas é muito importante. Em alguns modelos, você consegue fazer sim, pelo scanner, né? Você dá o start no aprendizado, você apaga a memória, tudo que ela aprendeu até aquele momento, você apaga a memória, aí você dá o start no aprendizado e ela começa a aprender de novo. Não é que o scanner ele seja milagroso, ele vai fazer o aprendizado. Ele não vai. Ele vai resetar os dados e vai fazer com que o sistema ele comece a aprender novamente as condições em que a parte mecânica e hidráulica da transmissão está, e assim poder regular tudo. Pronto. Então é isso que eu queria passar para vocês. O aprendizado é tão importante quanto o reparo, mas só pode ser feito depois do reparo, né? E dentro dessas condições, nós fizemos o reparo, o carro tá bom, e era isso que eu queria falar para vocês, ok? Então vem para a Nery Automáticos, aqui no Recife, e nós temos a solução do problema do seu carro, ok? Que Deus o abençoe, acompanhe a gente no nosso canal, liga aí o sininho, aperta no sininho, inscreve-se no nosso